Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar falando com você e poder ministrar a palavra de Deus. Antes de tudo, eu gostaria nesse instante de estar fazendo uma oração para que Deus esteja nos abençoando para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço que Tu estejas nos direcionando em tudo, que não seja a carne, não seja o sangue, que não seja o ser humano a falar a Tua palavra, mas que seja o Teu Espírito Santo, que é bendito eternamente, que o Senhor esteja capacitando, Pai, a minha vida, não porque eu sou melhor, porque eu sou bom, mas porque o Senhor, meu Pai amado, quer falar conosco, o Senhor quer nos direcionar e o Senhor quer fazer com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento e na prática da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço nesse instante, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Então, meus queridos, o tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, se chama Vivendo cada dia como se fosse o último. Vivendo cada dia como se fosse o último. Então, observe bem que nós devemos viver a cada dia como se fosse o último. Por que nós devemos viver a cada dia como se fosse o último? Porque simplesmente nós não sabemos o dia do amanhã. Aqui eu não quero estar lançando uma palavra negativista, dizendo que você não deve estudar, que você não deve aí muitas vezes ter os seus objetivos de vida. No entanto, quando esses objetivos eles ultrapassam, não é, a confiança, ao nosso posicionamento, quando ultrapassa nós estarmos na presença de Deus, ou quando essas coisas tomam o lugar do próprio Deus, aí se torna uma coisa totalmente complicada, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, versículo de número 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o que? Acrescentadas. Então significa o quê? Que quando eu busco o reino de Deus e faço a vontade do Senhor, o Senhor vai me proporcionar todas essas conquistas. No entanto, essas mesmas conquistas jamais poderão sucumbir ou estar na frente de Deus, não é? Tá certo? Então é isso que o Senhor quer nos ensinar. Então, veja bem que isso é muito importante para mim e para você. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 103, versículo 14 e 16, que diz assim: 103, 14 a 16. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Observemos aqui que o Salmo 103, ele é muito contundente em dizer que o homem, né, aqui está falando do homem, em dizer que nós somos o pó da terra, né, que somos formados do pó. E observe bem que o salmista nos compara como se fosse uma relva, ou seja, um dia você vê aquela planta ali e outro dia ela já não está mais ali. Então, isso nos mostra que a vida é aleatória, né? A vida é aleatória. A vida nunca é a mesma. Pode passar anos, pode passar meses e nós vamos observar que a vida ela sempre está em movimento. E nisso, o homem também, né? O homem, ele passa. O homem nunca vai ser a mesma coisa que era antes, né? E é isso que nós devemos compreender, que nós não somos eternos, nós não vamos permanecer para sempre, mas nós somos pessoas que são aí perecíveis, né? Nós não temos a eternidade, o único que tem eternidade é o próprio Deus. E por isso que o salmista, ele nos faz essas comparações que nós podemos aqui observar, né? Que aqui nós podemos observar, pois ele sabe do que somos formados. Quem sabe que nós somos formados? Deus, ele sabe do que nós somos formados. Lembre-se de que somos pó, né? Lembra-se de que somos pó.
A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Então, veja bem que em comparação, nós somos comparados à relva do campo. Veja bem, Salmo 90, versículo 10, diz assim. Salmos 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então aqui o salmista, aqui no Salmo 90, no versículo 10, ele nos fala que o homem só tem 70 anos. E quando pela sua robustez ou pelo seu vigor ele alcança os 80 anos, veja bem, diz que também são dias difíceis, né? Na onde o quê? Na onde a velhice, na onde muitas vezes o corpo deteriorado, decorrente do sofrimento desta vida, das lutas, das situações difíceis, né? São evidentes no corpo do ser humano, na mente do ser humano. E ele diz aqui, pois a vida passa depressa e nós voamos. É bem verdade isso, né? Nós observamos que a vida ela passa numa rapidez tremenda. Então, isso nos mostra que nós devemos viver a cada dia como se fosse o último. Como se fosse o último. Não adianta nada a pessoa, muitas vezes, querer colocar seu coração em determinadas coisas, achando que vai viver para sempre. Então temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar o máximo de cuidado. E aqui, também em Eclesiastes 12, versículos 5 e 7, a palavra do Senhor diz assim. Eclesiastes 12, 5 ao 7. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lugar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembra-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebra a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui nós vemos que no livro de Eclesiastes 12, versículo de número 5 a 7, nós vemos aqui que o pregador, né, no caso Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes, ele fala, quando nós observamos e analisamos o livro de Eclesiastes, ele fala sobre a sua experiência de vida, que ele adquiriu várias coisas, adquiriu riquezas, que ele tinha empregados, que ele experimentou de tudo nessa vida. Mas ele chegou ao ponto, até mesmo, não é, de obter tantas coisas, que ele acabou vivendo um vazio. E é isso que acontece, né? Porque no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, ele mesmo fala que o melhor de tudo é o quê? É servir a Deus, é fazer a sua vontade, porque este é o dever de todo o homem. E aqui ele coloca, né, que se o homem, no decorrer de sua vida, quando chega na sua velhice, né, eu vou falar em minhas palavras, interpretando aqui o que está falando, do versículo 5 até o 7, interpretando o que ele está falando aqui, está falando o seguinte: olha, um dia você vai ser velho, você vai ter o seu corpo deteriorado, e você não vai ter mais prazer nas coisas, e você vai chegar naquele lar eterno. Você está entendendo o que ele está falando? É isso que ele está falando. E aí os planteadores, aquelas pessoas vão chorar por você no seu enterro. Você está entendendo? Vão chorar por você. Olha só. E você vai voltar à terra de onde veio, e o Espírito vai tornar o quê? A Deus. Então, meus irmãos, meus amados, por aquilo que nós podemos observar, analisando
o livro de Eclesiastes, Salomão aqui está falando que não adianta nada a pessoa ter adquirido ou conquistado várias coisas nesse mundo, ter gastado sua vida numa série de coisas, gastou com mulher, fez negociatas com mulher. Nós podemos ver pela palavra de Deus que Salomão, ele foi um homem que até mesmo se utilizou de casamentos para fazer o que? Pactos com determinadas nações e reis, e ali ele adquiriu o que? Ele fez idolatria junto com essas mulheres, ele se rendeu às idolatrias, se afastou do Senhor, e eu creio que o livro de Eclesiastes é o livro de arrependimento de Salomão também, porque ali ele relata várias coisas, né? Ele relata várias coisas que denotam que ele está arrependido do que fez e se afastar com Deus, que ele gastou toda a sua vida com suas riquezas, nos prazeres, e de repente Salomão, ele escreve no capítulo de número 12 o seu arrependimento. E ele pega e dá um conselho muito fabuloso para mim e para você, que nós devemos servir a Deus de coração. Você está entendendo? Olha bem o que o Senhor está nos falando. Por isso que nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia na presença do Senhor. É por este motivo. E é isso que Salomão está querendo nos aconselhar aqui no livro de Eclesiastes. E nós podemos ver também em Lucas 12, versículo 16 a 20, né? O homem, veja bem, o homem, ele se preocupa muito com as coisas dessa vida. Então vamos observar uma coisa. As preocupações e riquezas cegam as pessoas, e as mesmas pensam que não prestarão contas diante de Deus. Isso é uma realidade. As pessoas, elas veem muita riqueza, veem muita fama. As pessoas têm a mania de observar, que quer conquistar o mundo, que muitas vezes quer conquistar as coisas dessa vida, o brilho deste mundo. Você está entendendo? Então, as pessoas estão ligando muito para isso. Estão ligando muito para isso. Mas o que o Senhor Jesus, ele nos fala em Lucas 12, versículo 16 a 20. Vamos observar que ele fala sobre o que? Uma parábola que é um ensinamento para mim e para você com respeito às coisas dessa vida. Veja bem. Lucas 12, do 16 ao 20. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui nós observamos que Jesus, ele propõe uma parábola, né, falando sobre aqueles que gastam a sua vida nas riquezas, que querem ficar ricos, que desejam as coisas desta vida, né, de uma maneira exacerbada, de uma maneira gananciosa, de uma maneira mesquinha, né? Então ele fala com respeito a isso. Olha só, né? Olha só que coisa interessante. Então ele diz aqui, né, que o homem ele teve uma grande colheita, mas só que ele tinha celeiros pequenos, ele queria construir celeiros maiores para guardar os seus bens. Veja bem, este homem, ele ficou tão interessado nos bens materiais que ele teve uma colheita, não tinha mal nenhum ele guardar a sua colheita. Mas só que ele gastou todos os seus esforços, ele gastou todo o seu pensamento, ele fez de tudo para que pudesse guardar aquelas coisas, ele confiou naquelas coisas, porque aquilo, a palavra de Deus nos informa que ele ficou sossegado, ele ficou confiando naquilo como se fosse, como que a sua dependência, a sua vida dependesse daqueles bens materiais. E é esse que é o grande problema.
As pessoas hoje em dia estão confiando muito nos seus bens materiais, estão confiando muito no materialismo, mas não estão confiando no Senhor, que é o Senhor que dá vida, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá graça para a pessoa sobreviver. Veja bem, as pessoas já não estão confiando mais em Deus. E é isso que este homem aqui está fazendo, ele não está confiando em Deus, mas está confiando nos seus bens materiais. Meu Deus do céu, será que não é uma coisa para mim e você podermos meditar, né, naquilo que o Senhor Jesus está nos ensinando? Olha só, e ele diz aqui, você tem grande quantidade de bens, né, armazenados para muitos anos, descanse, coma, bebe e alegre-se. Então coma, bebe e alegre-se, fique à vontade, você tem muitas coisas para você se regozijar. Você tem muita coisa que você vai se alimentar. Você tem muita coisa aí que você vai viver no conforto, no comodismo. Muito bem, viva desse jeito. Mas só que se esqueceu de que Deus iria cobrar. Que Deus a qualquer momento, aquele homem iria morrer. Iria ter que prestar contas diante de Deus. Olha só o perigo. Não é errado nós pegarmos e conquistarmos, não é errado nós fazermos projetos, não é errado. Mas será que Deus está na direção desse projeto? Será que esse projeto está de acordo com a vontade de Deus? É esse que é o problema. É este que é o problema, meu irmão e minha irmã. Este que é o problema. Porque o Senhor diz aqui para ele, contudo, Deus lhe disse, insensato. O que é insensato? É pessoa louca, doida, pessoa que não pensa, pessoa que não raciocina, né? Ganhou um monte de bens, confiou naqueles bens, aquilo era a estrutura da sua vida, né? Aquilo é o alicerce da sua vida, e de repente o Senhor na mesma noite ia tirar a vida dele. Olha só, e esses bens aí, para quem será? Para quem ele iria deixar esses bens? Meus amados, nada nesta vida aqui compensa se Deus não estiver na direção, se Deus não tiver, se Deus não capacitar a pessoa, se Deus ele não puder dar as diretrizes para que o homem possa adquirir seus bens, mas colocando Deus acima de tudo, querer pegar e conquistar, mas tudo na direção de Deus. Você está entendendo? Não é errado você conquistar, não é errado você fazer projetos, mas será que esse projeto é de acordo com a vontade de Deus? Será que esses projetos não vão te tirar da presença de Deus? Será que esse materialismo não vai te tirar da presença de Deus? E aí que tá. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. Porque nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Cada dia como se fosse o último. Nós não podemos contar com o amanhã, meu irmão. Nós não podemos contar com amanhã. Você sabe o seu tempo? Eu não sei o meu tempo sobre a face da terra. Se for daqui 1 minuto, se for daqui 1 segundo. Eu já ouvi pessoas, tem pessoas que até morrem até com um gole d'água. Verdade. Até com um gole d'água a pessoa pode morrer. Verdade. Qualquer coisa, qualquer tipo de deslize, a pessoa pode morrer. Você está entendendo? Tem pessoas que não dão valor nem à vida. Tem pessoas que sobem aí tipo numa ribanceira. Tem pessoas que ficam no parapeito aí de um prédio e vão lá bestamente tirar ali uma selfie para querer se impressionar na internet. E o que que acontece? A pessoa cai lá de cima e se mata, morre bestamente, estupidamente. E quantas estupidez nós temos visto que as pessoas não dão valor para a sua vida? Essa que é a verdade. É uma verdade isso aí, meus amados. Nós temos que dar valor à vida. Nós temos que dar valor às coisas que o Senhor tem proposto para nós. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração para que este valor à nossa vida seja muito maior. Porque o próprio Jesus disse, aquele que dá valor à sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar a sua vida. E perder a vida por amor a Deus significa colocar Deus acima de tudo, acima do ego, acima de qualquer outra coisa dessa vida. É isso que nós devemos entender. Lucas 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele
ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui nós observamos, né, que o rico, ele vivia de uma maneira luxuosa, comia tudo do bom e do melhor, né? Comia tudo do bom e do melhor. E esse rico aqui, veja bem, talvez ele nem ligava para Deus, porque ele tem de tudo. Ele tem de tudo, do bom e do melhor, não é? E ainda por cima, havia quem Lázaro, um mendigo que ele não se importava tão pouco. Tem pessoas que não se importam com ninguém, só está pensando nele, só está pensando na sua riqueza, só está pensando nos seus bens materiais. Para ele as pessoas são lixo, não ajuda ninguém. Você está entendendo como é que é? E é isso que estava acontecendo aqui. Era isso que estava acontecendo. E de repente o que nós podemos observar? Podemos observar que o rico, ele morreu. E foi para onde? Foi para o Hades. E a riqueza dele pôde comprar a vida dele? A riqueza dele pôde evitar que ele fosse para o inferno? Claro que não. Não pôde evitar. Claro que não pôde. E nós podemos observar que as pessoas, elas querem ter querem viver na pujança, muitas vezes quer viver na luxúria, muitas vezes quer buscar as coisas que vão lhes trazer um certo prazer, um certo regozijo. Mas o que isso pode lhes proporcionar? Será que eles não veem que a vida do ser humano é limitada, como nós acabamos de ler, né? A vida do homem é limitada, meus amados irmãos. Embora ele possa ter todo o conforto desse mundo, todas as coisas, um dia ele vai prestar conta diante de Deus. Vai prestar. E eu não estou aqui querendo jogar mandinga em cima de ninguém. Não estou aqui profetizar miséria em cima de ninguém. Mas é isso que a Bíblia nos relata. E você acabou de ler a palavra de Deus. Não sou eu que estou inventando. É a palavra de Deus que está escrito. Então, as pessoas procuram coisas, procuram se alicerçar em coisas dessa vida. Veja bem que aquele rico, ele acabou o quê? Indo para o inferno, porque a sua riqueza tinha a sua confiança. Era a riqueza que trazia o quê? Trazia prazer para ele. Era a riqueza que era o seu alicerce, era aquilo que ele colocava fé. Mas ele não colocava fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele começou a desprezar quem? A desprezar Lázaro, que era uma pessoa, era um mendigo, que precisava de ajuda. E nós observamos que aquele mendigo, ele foi consolado por Deus, porque embora ele fosse um mendigo, ele tinha um coração aberto para as coisas do Senhor.
não é? Ele era uma pessoa que estava pronto a estar ali junto da presença do Senhor. E isso lhe proporcionou que ele fosse para o céu e fosse consolado ali por Abraão e vivesse, ali na presença do Senhor. Meus amados, nós temos que tomar muito cuidado. Porque não é o homem não consiste nos bens que ele tem. O homem, ele não pode ficar se exibindo com as coisas, achando que só porque tem um carro, só porque tem uma casa, só porque tem isso, tem aquilo. Você está entendendo? A pessoa é maior do que as outras. Cuidado, porque nós podemos observar que a morte, ela não vê classe social. Ah, mas essa pessoa aqui come farofa com ovo. Ah, essa daqui come caviar. Ó, você que come caviar, viu? Você vai para o céu. Ah, você vai para o céu, porque você come caviar. Pô, você tem um carrão da hora. A morte não é assim, não. A morte, ela não faz acepção de pessoas. A pessoa, desde quando nasceu, ela tem uma única certeza, que um dia ela vai morrer. As outras coisas são conquistas, as outras coisas vai depender da sua inteligência, que ela conquistar nessa vida vai depender da sua inteligência, da sua busca. Mas nós podemos observar que a única certeza que o homem tem na face da terra é que um dia vai morrer. Agora, depende, a pessoa vai morrer em Cristo ou não? É aí que está. Porque aquele que morre em Cristo é bem-aventurado, mas aquele que não morre em Cristo, meu amado, não é bem-aventurado não, é mal-aventurado. Veja bem, existe uma diferença muito grande, viu? Muito grande. Você está entendendo como é que é? É muito grande a diferença. Então nós devemos observar essas coisas, não é? E nós podemos observar também em Hebreus 9, versículo de número 27. Porque o homem está ordenado a morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso vem o juízo. Vem o julgamento de Deus. Se a pessoa é merecedora do reino de Deus ou não. O que ela fez em sua vida. Ela vai ser pesada diante de Deus. O que ela fez em sua vida. As palavras que falou. Quais as intenções do seu coração. Ela vai ser pesada diante de Deus, meus amados. E só Jesus para livrar. É só Jesus para livrar. Isso é muito sério. É só você pegar a palavra de Deus e ler lá em Hebreus 9, versículo 27. Isso é uma coisa que nós devemos entender. É uma coisa que nós devemos entender. Agora vejamos aqui em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, versículo de 1 a 2. Né? Todo homem tem um tempo determinado. Meu Deus do céu. Sabia que todo homem tem um tempo determinado? Ou seja, né, numa palavra mais simples, todo homem tem um prazo de validade. Isso mesmo. Todo homem tem um tempo determinado. Mas só que eu e você não sabemos qual é esse tempo. Não sabemos. Não sabemos. Por isso que todo homem deve viver a cada dia como se fosse o último, porque nós não sabemos o dia do amanhã. Você sabe se você, né? Será que nós sabemos se nós vamos estar vivos amanhã? Será que nós sabemos se Jesus vai vir agora? Daqui a um segundo, daqui a um minuto? Será que eu e você sabemos? Né? Não está a nossa prepotência, a nossa arrogância. Não onde que está? É aí que está o grande quê da questão. Aí é o que está o grande quê da questão. Nós não sabemos. Então o homem, se ele muitas vezes quer fazer projetos... Meus amados, temos que tomar o máximo cuidado com esse negócio de projeto. Né? Ah, eu vou conquistar isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Cuidado. O negócio não é desse jeito aí. Eu posso fazer até projeto, mas tenho que colocar na mão de Deus, né? Para saber se é da vontade de Deus. E aquilo que Deus me proporcionar, eu tenho que dar glória a Deus, porque Deus tem que estar na direção de tudo que eu faço. Porque eu não sei o dia da manhã, não é? Eu não sei o dia da manhã. É aí que está. Então lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 2, diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então veja bem, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo tem seu tempo determinado. São animais, são árvores, não é? Tudo nessa vida tem tempo determinado.
são homens. Sabia que tudo tem seu tempo determinado. Não adianta. Tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. São os dias, é o ser humano, você está entendendo? São os animais, né? As pedras, as rochas, todas as coisas da face da Terra, são os planetas que estão orbitando o espaço, tem tempo determinado também. Verdade. Tudo tem seu tempo determinado. Eu e você temos um tempo determinado, não é? Passa reino, vem reino, tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. E diz aqui ainda, olha só. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer. Veja bem, tempo de nascer. E tempo de morrer. Tempo de se plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, veja bem que tudo tem seu tempo determinado. Para morrer e para nascer. Tudo tem seu tempo determinado para ser feito. Tudo tem seu tempo determinado. É determinado por quem? Determinado por Deus. Agora você vai me dizer, não está a prepotência do homem, não está a arrogância do homem. Se Deus ele determinou todas as coisas. É aí que está. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos determinar nada na nossa vida. Não podemos. É Deus que determina tudo. Ah, eu sou dono do meu nariz. Agora eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo, eu sou dono do meu nariz. Eu não quero mais depender de ninguém. Você tem que depender de Deus. Porque se Deus pegar e falar assim, ó, sai a respiração dele, vai sair. Se Deus falar, sai a respiração, vai sair. E aí, o que você vai fazer? Hã? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Como nós somos dono do nosso nariz? Nós não somos dono do nosso nariz. Porque tudo está determinado por Deus. Tudo está determinado por Deus. Agora vejamos o que Tiago nos fala com respeito aos nossos projetos, né? Muitas pessoas falam, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo, porque eu tenho um projeto para aquilo outro, porque eu tenho um projeto para fazer aquilo, porque será? Até pouco tempo atrás, nós vemos aí que no começo do ano muitas pessoas fizeram projetos. Será que os nossos projetos não são falhos? Será que nós temos a capacidade de enxergar na frente o que vai acontecer? Nós não temos essa capacidade, é só Deus. Você está entendendo? É só Deus que tem capacidade de nos gerenciar e nos direcionar. Mas todo aquele que busca a presença de Deus, você tem a certeza, Deus vai direcionar. Deus vai direcionar todas as coisas. Isso é uma verdade irrefutável. Aquele que teme ao Senhor pode passar luta, pode passar dificuldade, mas se ele confia no Senhor e ele não confia nos seus projetos, não confia muitas vezes naquilo que ele acha que vai dar certo, aquilo que ele acha que vai arrebentar, né? Porque tem gente que usa isso, você está entendendo? Mas aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que nunca se abala, mas firme para sempre. É só através de Jesus Cristo. Agora observamos o que Tiago fala com respeito aí aos projetos humanos. Olha só o que Tiago diz aqui. Ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina, que aparecem por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Você está entendendo como é que é? Se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Quer dizer que não depende do homem, depende de Deus. Não adianta o homem vir com arrogância, com prepotência, falando que vai fazer, vai acontecer, vai arrebentar, que não sei o quê. Se Deus não quiser, não acontece nada. Você está entendendo? Porque Ele é o Senhor do tempo. É Ele que sabe o que vai acontecer lá na frente. É Ele que vai direcionar todas as coisas. Meu irmão, nós temos que parar com arrogância, com prepotência de achar que, sabe,
que tudo vai ser do nosso jeito, da nossa maneira, como nós visualizamos, como nós achamos, como nós projetamos. Não, não é como nós projetamos, mas é do jeito que Ele quer. É da forma e da maneira como Ele quer. Porque, observe bem, né? Olha só o que diz aqui. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, vocês se vangloriam, vocês estão se ensoberbecendo pelas suas pretensões. Mas ele completa: toda vanglória como essa é maligna. Olha, toda vanglória como esta é maligna, é demoníaca. A pessoa projeta as coisas sem a direção de Deus. As pessoas projetam as coisas achando que vai, você está entendendo? Que vai dar certo porque ele projetou, porque ele... Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que isso é maligno, é demoníaco, é do inferno, é o projeto do inferno. Olha só. E é só mesmo nós perguntarmos para Deus: Senhor, é da tua vontade que isso aconteça? Senhor, se for a tua vontade, se for do desejo do Senhor. Você não sabe, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Nós não sabemos se daqui a um segundo Jesus está voltando. Nós não sabemos. Não sabemos. Não sabemos se daqui a pouco vai levantar um governo mundial. Nós não sabemos. Meu Deus do céu. Isso é um perigo para mim e para você. Então, nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus. E aí ele completa: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está falando aqui? Ele está falando que nós só podemos fazer o bem se vivermos segundo a vontade de Deus. Não é segundo os nossos projetos, a nossa vontade, o nosso querer. Não, não. Eu não posso fazer bem aos outros se muitas vezes eu vivo conforme a minha vontade. Como é que eu vou poder, né? Como é que eu vou fazer o bem se eu estou fazendo segundo a minha vontade, aquilo que eu devo fazer pelo meu próximo, aquilo que eu vou fazer, as minhas realizações? Como que eu vou poder fazer o bem dessa forma? Não. Todo bem é direcionado pelo Espírito de Deus, é direcionado pela palavra de Deus. Quem não vive a palavra de Deus, quem não vive de acordo com a direção do Senhor, não sabe fazer o bem e não vai fazer o bem. Não adianta. Essa é bem da verdade. Essa é bem da verdade. E é isso que nós devemos guardar em nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Agora veja bem, nós temos que entender que Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Quem pode sobrepujar a glória de Deus? Quem pode sobrepujar aquele que é fiel e digno de toda adoração? Então que nesse instante você possa estar buscando a presença de Deus para que Ele possa transformar a sua vida e venha nos direcionar naquilo que é correto, vivendo cada dia como se fosse o último e não achar que as coisas vão de vento em polpa, sendo que Deus não falou isso. Nós devemos nos precaver, porque os dias são maus e pela palavra de Deus nós observamos que nós estamos no final dos tempos e temos que buscar a Deus para que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer e para que nós venhamos herdar o reino dos céus. Então, que Deus possa estar nos direcionando em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, te louvo e te agradeço pela tua bondade, que o Senhor esteja nos direcionando em todas as coisas para que o Senhor seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Deus abençoe. Abundantemente me mudou completamente, com graça e amor, favor imerecido que eu sou tão indigno
deste perdão. Pela fé eu posso me achegar a ti. Com certeza eu canto em seu louvor. Pagou um alto preço pela minha salvação. Livrou-me de um caminho terrível e de dor. Vivo com a esperança de encontrar contigo. Não mereço essa graça que mostrou por amor. Levou as nossas dores, o sacrifício que apaziguou os nossos corações. Pela fé eu posso me achegar a ti. Com certeza eu canto em teu louvor. Pagou um alto preço pela minha salvação. Livrou-me de um caminho terrível e de dor. Vivo com a esperança de encontrar contigo. Não mereço essa graça que mostrou por amor. Vivo com a esperança de encontrar contigo. Não mereço essa graça que mostrou por amor. Senhor. Assembleia de Deus Central de Iguape. Visite-nos em nossa página no Facebook. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Assista nossos vídeos. Compartilhe. Seja um evangelizador. Os pastores e obreiros agradecem.